Feliz sábado, queridos irmãos. É uma alegria poder participar com vocês desse culto de adoração ao nosso Deus e podermos compartilhar a palavra do Senhor. Quero convidá-los a orarmos antes de abrir a Bíblia. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos com nossos queridos irmãos da Igreja Jardim União e talvez outros que também estejam participando aí do Distrito José Walter. Que a bênção do Senhor nos alcance. Esse é um dia especial, um dia feito para adoração especial ao Senhor. Que todos nós sintamos o conforto da Tua presença e que possamos, ó Deus, ungidos pelo Espírito Santo, aprender da Tua palavra para vivermos uma vida ainda mais satisfatória ao Teu lado. Abençoe a cada filho, a cada filha, que todos sejam abençoados por Ti, não somente a nós que estamos aqui nessa sala de Zoom, mas todos os Teus filhos, onde quer que estejam adorando ao Senhor, recebam a Tua bênção. É o que te peço e te agradeço desde já, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, como não conseguimos fazer a transmissão via YouTube, eu coloquei aí o link, viu, Josué? Compartilhei o link com alguns irmãos da minha igreja aqui e família também, para que pudessem participar com a gente também. Talvez alguns entrem como convidado da minha parte, tá bom? Bom, aqueles que nós pedimos para nos ajudar na leitura do texto bíblico, eu quero pedir que abram o microfone para que nós possamos fazer a leitura. Quero convidar a todos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. E aí aqueles que irão participar com a gente na leitura podem ativar o seu microfone para que a gente possa fazer uma leitura compartilhada. Nós vamos ler os versos 1 até o 46. Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 46, tá bom? Espero que todos que vão fazer a leitura comigo mantenham aí o seu microfone aberto. Mateus, a Luciana, a Isabel, ok? Eu vou fazer a leitura da parte narrativa desse texto e os personagens que entram ao longo do texto. Alguns irmãos vão ler para a gente poder dar mais vida a esse texto sagrado, tá bom? Então, acompanhe aí conosco João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo, aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estiver, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém.
muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: Marta disse para Maria. Peraí, eu me perdi. Verso 28, finalzinho. O mestre está cá, chama-te. Ela, agora Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se alistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Ele que abriu os olhos do cego, fazer com que isso não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Amém. Obrigado a todos que participaram aí. Agora vocês podem fechar os microfones. Este é um dos lindos, né? Talvez um dos mais lindos relatos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e é considerado o maior dos sinais no livro de João. João descreve apenas 7 milagres, ou 7 que ele chama sinais, no seu evangelho. Ele não apresenta o tanto de milagres que Mateus, Marcos e Lucas apresentaram em seus evangelhos. O evangelho de João tem um propósito bem específico. Ele está escrevendo para, em especial, a comunidade judaica, e ele tem um propósito muito especial em demonstrar a divindade e a humanidade de Jesus na mesma pessoa. E ele descreve apenas 7 milagres que ele chama de sinais, os sinais de Jesus. E esse é um dos últimos, é um dos maiores, é o maior, aliás, no Evangelho de João,
que é a ressurreição de Lázaro. Mas tem muitas lições que nós devemos extrair quando lemos esse texto sagrado. Primeira delas, nós encontramos o texto, é que Jesus tinha uma afeição especial por essa família em Betânia. Eles moravam ali, Marta, Maria e Lázaro. Provavelmente Lázaro era o mantenedor da casa, e essa era uma casa onde Jesus sentia-se muito bem em estar. Ele às vezes pousava ali. E alguns eventos da vida de Jesus aconteceram justamente relacionados a esse lar em Betânia. Então eles tinham mais intimidade. Já é uma lição que nós podemos ter. Jesus está à disposição de todos, mas aqueles que se aproximarem mais de Jesus terão um pouco mais de afinidade. No grupo dos discípulos, tinham 12, 3 eram mais íntimos de Jesus, e dentre os 3, João, que é considerado, chamado discípulo amado, também era mais íntimo. Não que Jesus não quisesse ser íntimo de todos, mas porque esses se aproximaram mais de Jesus, ficaram mais tempo com Jesus. E João até teve o privilégio de reclinar-se, né, no peito, né, sobre o peito de Jesus durante a ceia. E Pedro, nós sabemos, né, teve o privilégio de andar sobre as águas. Isso porque eles procuraram uma intimidade maior. Eu e você também precisamos nos aproximar mais de Deus, aproximar mais de Jesus, e aí teremos uma intimidade maior e veremos coisas maiores acontecerem. Porém, o texto diz que Lázaro, que era amado por Jesus, João faz questão de destacar, adoeceu. E estando doente, as irmãs imediatamente lembraram dos milagres de Jesus e elas se tranquilizaram, sabendo que Jesus poderia vir ao seu encontro, ao seu socorro, diante da situação. Olha bem, o texto não revela se os pais de Marta e Maria ainda eram vivos, provavelmente não. Então, elas tinham a Lázaro como sendo um sustento ali, o apoio da família. E agora ele estava enfermo. Não sabemos que tipo de enfermidade acometeu Lázaro, mas eu fico a imaginar que tenha sido alguma enfermidade que lhe tenha causado algum tipo de febre, alguma coisa assim que ele tenha passado situações ruins que o levaram à cama, né? Tipo uma chikungunya, por exemplo. Naquela época não tinha descoberto esse tipo de doença, mas suponhamos que tenha sido algo desse tipo, que deixa a pessoa com dores no corpo, com febre, né? E ou uma dengue, que pode se tornar uma dengue hemorrágica, alguma coisa assim. E quando as irmãs de Lázaro perceberam que o quadro não era um quadro tão simples, logo pensaram, é hora de convidar o Senhor Jesus para fazer um milagre. E elas, confiantemente, enviaram um mensageiro, né? Jesus não estava tão longe assim, mas enviaram um mensageiro e esse mensageiro foi com a mensagem. E a mensagem era uma mensagem decodificada. As mulheres sabem muito bem fazer esse tipo de coisa, né? Ela quer uma coisa e ao invés de dizer o que ela quer, ela faz uma mensagem decodificada. Tipo assim, à noite em casa, os que são casados, né? À noite em casa, o calor está muito grande, né? E ela está querendo que ligue o ar-condicionado, ou que ligue o ventilador, ou que abra as janelas. Aí ela cutuca o marido assim, né? Diz, bem, tá um calor danado, não tá? Somente isso. O marido tem que entender que ela está dizendo assim, bem, por favor, levante, ligue o ar-condicionado, ou por favor, abra a janela, ou por favor, pega ali o ventilador, ligue porque está muito quente. Ela não diz o que ela quer. Ela diz decodificadamente, né? E então o marido tem que estar atento para poder entender. Assim fizeram Marta e Maria. A mensagem que elas enviaram foi somente o seguinte, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Era o suficiente na mente delas. Evidentemente que Deus entende, né? Fazer igual a criancinha que foi orar e na hora da oração começou a recitar o alfabeto, né? A, B, C, D, e aí os pais não entenderam por que a criancinha estava recitando o alfabeto. E então um dos pais perguntou, mas filhinha, você na oração só falou o alfabeto. Jesus já sabe tudo, ele junta as letrinhas. Então, essa fé nós devemos demonstrar em Jesus, semelhante à fé que demonstraram Marta e Maria. Elas simplesmente enviaram o recado. Está enfermo aquele a quem amas. Agora, pense comigo como que Marta e Maria ficaram ao esperar a resposta vinda de Jesus. No Desejar de Todas as Nações, a irmã Ellen White, por inspiração divina, disse que enquanto restou em seu irmão uma centelha de vida,
oraram e esperaram pelo mestre. E eu fico pensando assim que mandaram um recado, chegaram ali onde estava Lázaro, talvez ali na cama, e disse para Lázaro, olha, fica tranquilo, fica em paz, porque nós já enviamos um recado para Jesus e logo, logo ele vai responder. E aí, eu imagino que chegou o final da tarde daquele dia e eles começaram a fazer o seu culto. E eles tinham os seus cânticos, não são iguais aos nossos, mas eu vou usar os nossos cânticos. Naquela tardezinha, ao pôr do sol, por exemplo, eu imagino que elas começaram a cantar com Lázaro algo que fosse mais ou menos assim. Que prazer servir a Cristo nessa lida terreal, pois expulsa as trevas da alma. E assim, cantaram que é prazer servir a Cristo. E descansaram aquela noite, Lázaro sentiu um pouco de febre, mas passou a noite. Veio o segundo dia, pela manhã, e chegou a hora de adorar, e até agora nenhuma resposta, nada a respeito de Jesus. E elas ali dando aquele ânimo para Lázaro, ajudando Lázaro a manter firme a fé e tal. Disse, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. E aí chegou no outro dia de manhã, então vamos cantar ao Senhor. E aí começaram a cantar algo, talvez como... Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. E cantaram esse cântico de fé, esse cântico de esperança, e aí oraram novamente naquela manhã, e deixaram Lázaro ali no seu quarto e saíram, e começaram a conversar uma com a outra. Será que o Senhor não vem? Será que ele não vai atender o nosso pedido? Já deu tempo do mensageiro chegar até ele? De repente, alguém anuncia lá fora, olha, está vindo alguém ali. E elas, expectantes, veem um homem, o mesmo que foi enviado com a mensagem, voltando, mas sozinho. Ele não está vindo na companhia de Jesus. E elas ficaram assim, um tanto desconfiadas, mas Jesus não veio. E então o homem chega na casa e elas estão ansiosas pela mensagem. E a mensagem é, olha, o Senhor não veio, mas ele disse para ficarem tranquilas, porque essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ok? A palavra do Senhor era de que a enfermidade não seria para a morte, sim para a glória de Deus. Elas confiaram na palavra e foram correndo na cama onde estava Lázaro e disseram, Lázaro, o Senhor mandou uma resposta. Ele disse que a sua enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então, pode ficar tranquilo que você vai ser curado. E aí continuaram felizes, né? E naquele outro dia, ao final da tarde, outra hora de louvar ao Senhor, de cantar louvores ao Senhor, cantaram um hino de esperança, né? Quem sabe o hino que nós cantamos, 260, né? Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. E aí, passaram aquela noite, só que nessa noite Lázaro piorou gravemente. Se estava sentindo dores, começou a gemer mais fortemente. Marta e Maria, no outro cômodo da casa, estavam ali naquela expectação. Jesus disse que ele não morreria, mas ele está piorando. Está muito grave. Correram até onde estava o quarto de Lázaro, e ali Lázaro demonstrava estar perdendo as suas forças. E ao mesmo tempo em que Lázaro começava a piorar o seu quadro, na cabeça, na mente das duas irmãs, uma pergunta inquietante. Será que o Senhor esqueceu de nós? Será que o Senhor não atenderá o nosso clamor? Será que ele não ama tanto assim a Lázaro? E aquela foi uma noite terrível. À medida que a madrugada avançava, fria, Lázaro demonstrava ficar com menos força. E o pior, naquela noite, aconteceu. Lázaro deu o seu último suspiro. E elas não se contiveram.
Marta foi para um lado, Maria foi para o outro e choraram copiosamente. O desejado de todas as nações diz que quando Lázaro morreu, elas ficaram cruelmente decepcionadas. Cruelmente decepcionadas. E uma coisa vinha na cabeça. Mas por que Jesus não veio? Por que Jesus não atendeu ao nosso pedido? Se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí amanheceu aquele dia. Elas já não conseguiam cantar com a mesma alegria, com a mesma fé, com a mesma esperança, ainda que não tivessem de maneira alguma blasfemado, nem lançou qualquer censura ao Salvador. Não. Elas tinham um relacionamento com ele que dava para suster, porém estavam profundamente decepcionadas. O Senhor não atendeu. E muito mais ainda, a palavra dita pelo Senhor era de que não era para a morte. E Lázaro morreu. Todos os planos para a cerimônia fúnebre, os judeus vieram de Jerusalém, que não estava tão longe assim, era uma família muito conhecida, muito amada, ali em Betânia, para fazer ali o momento de funeral, e nada de Jesus. Do outro lado, deixemos o lar de Betânia um pouquinho, do outro lado está Jesus com os discípulos, e passam-se 2 dias desde que recebeu o recado, e então os discípulos até acham que Jesus esqueceu do amigo Lázaro. Então Jesus diz, bom, vamos voltar para a Judéia. E um deles, o Tomé, disse, mas Senhor, até agora queriam matar o Senhor lá, porque vocês querem voltar? Eles momentaneamente esqueceram de Lázaro. E Jesus diz assim, olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas eu fico feliz de não ter estado lá, por vossa causa. Mas agora eu vou para despertá-lo. E alguém falou, mas Senhor, você está dormindo, então está tranquilo, não tem nada que impeça. E Jesus disse, não, ele morreu, ele estava se referindo à morte. Então Jesus empreende agora a viagem de retorno a Betânia. E os discípulos também estão com a cabeça assim meio confusas. Como é que pode? Ele ficou sem ir lá, o recado chegou, ficaram 2 dias e agora ele retorna, depois que ele morreu, ficaram confusos. 3 grupos especiais estão na mente de Jesus. Primeiro, os discípulos. Segundo, aquele lar de Betânia, Marta, Maria e o próprio Lázaro. E terceiro, os judeus, aquele a quem ele foi enviado para pregar a palavra. 3 grupos. E, sem dúvida, nós hoje nos encaixamos em qualquer um desses 3 grupos. Jesus retorna a Betânia e, chegando lá, ele propositalmente não entra na cidade. Por que não entra na cidade? Porque ele precisa restaurar a fé e o relacionamento com as 2 irmãs. E observem o texto. Quando Jesus está em Betânia, ele manda o recado lá na casa, dizendo que precisa falar com as irmãs de Lázaro. Naturalmente, pelo andar normal da carruagem, pelo que nós lemos nos relatos do Evangelho, quem seria a primeira pessoa a ir ao encontro de Jesus? Maria. Maria sempre se demonstrou ser aquela mais devota, aquela que fazia questão de estar aos pés de Jesus. Só que o texto diz que quem foi primeiro foi Marta. E Marta foi ao encontro de Jesus não para adorá-lo, não para reverenciá-lo como sempre. Marta foi para desabafar. E por isso Jesus providencialmente não entrou em Betânia, porque queria ter esse encontro particular com ela. Quando Marta chega onde estava Jesus, uma frase apenas. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E então Jesus faz a grande declaração de seu poder. Marta, o teu irmão há de ressurgir. E ela demonstra a fé na ressurreição, uma doutrina maravilhosa, bíblica. Eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Ela mantém essa fé. Só que em suas palavras ela estava dizendo assim, mas o que eu gostaria, Senhor, não é que aguardar ele ressurgir no último dia. Eu gostaria que ele não morresse. Por isso mandamos um recado para o Senhor. E aí Jesus diz, olha Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisto?
Ela disse, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor é enviado por Deus. Muito bem, Marta. Agora, então, mande chamar a sua irmã. E aí Marta sai, vai encontrar-se com Maria e diz, olha, o mestre chegou, ele está chamando você lá. Maria vem, lança-se aos pés mais uma vez, é uma atitude muito comum de Maria, mas a frase é a mesmíssima frase. E isso significa que, ao longo dos dias, até o sepultamento de Lázaro, elas repetiram por muitas vezes essa frase. Inclusive, na área do direito, aí o pessoal que lida com o direito, não sei se no nosso grupo aqui tem alguém que é advogado, na área do direito, há uma ideia de que quando as duas testemunhas dizem exatamente a mesma coisa, elas são anuladas, porque demonstra que elas se combinaram. E não pode, né? Então, Marta e Maria disseram a mesma coisa. Maria agora diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente demonstra a decepção, a tristeza. Como disse o irmão White, a cruel decepção pelo fato de Jesus não ter chegado durante o período em que elas esperavam e que Lázaro ainda estava com vida. Mas Jesus novamente reafirma a sua divindade e diz assim, vamos até onde ele foi sepultado. E aí, então, o encaminham até aquela sepultura. E ali chegando, Jesus ordena para tirarem a pedra. E Marta diz, mas Senhor, não adianta, já está cheirando mal, já está em estado de putrefação, né? De decomposição. Jesus disse, eu não disse que se você crer verá a glória de Deus? E aí nós vamos ligar uma coisa com a outra. A primeira palavra de Jesus foi, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E evidentemente, a humanidade pensa, a enfermidade não é para a morte, pensa na morte biológica. Só que Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui do ponto de vista divino. Ele não está se referindo simplesmente a essa morte biológica, ele está se referindo à morte eterna, ele está se referindo à morte como consequência final do pecado. E ele diz, não é para a morte. Ele crê em mim, então ainda que morra, viverá. E é para a glória de Deus. Então, Jesus não atrasou, Jesus não se contém ou se contenta com o sofrimento dos seus amigos, não, mas ele tinha algo especial para ensinar aquele grupo, aquela família, e aos discípulos, e aos judeus, e a nós hoje. Então ele chega e diz, tirem a pedra. E assim fazem, tiram a pedra. E à sua ordem, aquele que estivera morto, diz o texto, veio para fora. E ele ordena, desatai-o. E então tiram-se as faixas e Lázaro é restituído à vida e à sua família. Agora, se a decepção foi cruel por algum tempo, imagine a alegria, imagine o contentamento, o júbilo das duas irmãs ao ver aquele que estava enfermo, aquele que sofreu, agora totalmente restaurado, em vida, 4 dias depois do seu sepultamento. Que coisa! Queridos, nós temos algumas lições maravilhosas aqui. E Deus quer falar com você nessa manhã. Primeira lição, mantenha intimidade com Jesus. Sempre vale a pena ser íntimo de Jesus. Hoje nós mantemos intimidade com Jesus através da leitura da Bíblia, a cada dia, pela manhã, dedicando os nossos melhores momentos do dia para ter essa comunhão com Ele, lendo a respeito dele. A irmã White diz que faz-nos-ia bem meditar nas cenas da vida de Jesus, especialmente os últimos momentos da sua vida, cada dia. Então, mantenha íntima comunhão com Jesus, sempre vale a pena. Segunda coisa, creia na soberania de Deus em todos os eventos de nossa vida. Ele é soberano, ele sabe o momento exato de agir e como agir. Então, creiamos em sua soberania. O próprio Jesus, que era amado, e o próprio Deus falou, o Pai falou isso quando ele foi batizado, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Jesus passou por uma agrura terrível no Getsemane. Ele passou por uma angústia terrível. Ele sentiu a ausência de Deus, a ausência do Pai, e clamou por isso, até pedindo que, se fosse possível, passasse dele o cálice que era muito amargo. Não era a dor física que ele estava se referindo, a dor da separação de Deus por causa dos pecados da humanidade. No entanto, em meio àquela angústia,
ele não foi poupado. E louvamos a Deus que ele não tenha sido poupado, porque assim pode ser o nosso Salvador. Então, estar ao lado de Jesus, estar em íntima comunhão com Jesus, crer na soberania de Jesus, não nos exime de passarmos pelo vale da sombra da morte, ou até mesmo sermos afetados pela morte. No entanto, a nossa fé não pode depender exclusivamente daquilo que ele faz ou deixa de fazer em nossa vida. Nossa fé tem que estar fundamentada naquilo que ele é. E ele é a ressurreição e a vida. Foi o que ele falou para Marta e depois repetiu para Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que nós creiamos, por exemplo, que aqueles que, infelizmente, diante da situação que estamos vivendo agora, por exemplo, desceram à sepultura na fé em Cristo, tive, nessas últimas semanas, a experiência negativa de participar do sepultamento de 2 grandes colegas, não pela Covid, por outros problemas de enfermidade, mas que foram sepultados. O pastor Luiz Nunes foi meu professor, foi um amigo também, um mestre que nos ajudou muito, e um colega de ministério, o pastor Moisés Salles. Tive esse desprazer de participar desses 2 funerais, e a gente fica triste, porque a morte é para nós um inimigo terrível, a gente fica com saudade. No entanto, nós cremos que aqueles que descem à sepultura na fé e na comunhão com Jesus, ainda que morram, viverão. Porque a palavra do Senhor diz. Então, a nossa fé deve estar fundamentada naquilo que ele é, porque ele cumpre o que diz. E aí, então, quando ele disse, olha, eu não disse que era para veres a glória de Deus, então ele cumpre o que diz. Ao chamar Lázaro de volta da sepultura, todos se admiraram. Muitos judeus creram nele, o primeiro grupo que Jesus queria. Há muita gente, queridos, ao nosso redor, que precisa crer em Jesus e talvez precise testemunhar de um milagre, de um sinal de Deus para que creia em Jesus, e se for necessário, ele fará esse milagre. Talvez na nossa família tenha gente que parece demonstrar-se cético, né? Que não crê em nada, e em algum momento, quem sabe até se afetar a nós, né? Na nossa saúde, para que essas pessoas sejam curadas, de repente Deus permitirá que isso aconteça. Havia um grupo também de pessoas que precisava ser fortalecido na fé com Jesus. Esse grupo era justamente os discípulos, para crer em tudo que saía dos lábios do Senhor. Então eles agora se admiraram ao ver aquele grande sinal, porque até aquele momento nenhum ser humano havia conseguido trazer da sepultura, trazer da morte alguém que por 4 dias, e isso era uma crença entre os judeus, né? Aqueles que criam na possibilidade de haver algo além da vida física. Então, de que 4 dias depois, isso por influência dos gregos, tá? Porque a raiz judaica mesmo era como os fariseus, que criam na ressurreição, mas não criam na imortalidade da alma. Mas por causa da influência dos gregos, já eles estão vivendo numa cultura greco-romana, então eles tinham essa ideia de alma separada do corpo, essas coisas assim. Então, entre esses, a crença de que depois de 4 dias não havia nenhum resquício, nenhuma possibilidade de alguém voltar a viver. E aí Jesus faz a ressurreição para demonstrar o tipo de ressurreição que acontecerá quando ele voltar em glória e majestade para chamar aqueles que desceram à sepultura. Mas lembremos de Marta e Maria. Ele queria restaurar a fé nessas 2 amadas irmãs e também o seu amigo Lázaro. E o Senhor também está querendo devolver a mim e a você a esperança, a fé e a certeza de que suas promessas nunca falham. Elas pediram apenas uma cura. Ele, como Deus, já tinha em mente algo superior, uma ressurreição. Eu gosto do texto de Isaías que diz que o Senhor não vê como vê o homem. Aliás, é Samuel quem diz isso, perdão. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê apenas para as aparências, mas o Senhor vê o coração. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Ele sabe muito mais. Aí sim é Isaías quem diz isso. Ele sabe muito mais. Ele tem noção do fim desde o princípio. Então, querido, às vezes você está pedindo a Deus uma cura, mas Deus está providenciando para você uma ressurreição.
Você está precisando apenas de um emprego, mas Deus, quem sabe, está providenciando para você uma fonte de renda onde você será o seu próprio patrão, você não será empregado. Deus sempre pensa mais, sempre pensa maior, mais elevado. O que nós precisamos fazer é contemplar apenas pela fé e aguardar tranquilamente a resposta de Deus às nossas inquietudes. Deus se preocupa conosco. E esse relato demonstra isso. Agora, há um texto do Espírito de Profecia que diz que Jesus não esteve no lar de Maria e de Marta, porque em sua presença a enfermidade fugiria. Em algum momento ele fez isso. Ele curou pessoas enfermas, a mulher que estava com 12 anos sofrendo de hemorragia, diversas curas, a sogra de Pedro ele curou, tantas pessoas cegos, aleijados, ele curou, e ele é o mesmo hoje, o mesmo ontem e sempre será. Se você precisa de uma cura, e se for para a glória de Deus, ele vai curar. E não há enfermidade incurável para o Senhor. Qualquer enfermidade é curável. Ele pode curar. Eu não sei se falo nesse momento para alguém que recebeu um diagnóstico médico, não importa qual seja a enfermidade, e que está preocupado com esse diagnóstico. Apresente, faça como o rei Ezequias, apresente diante do Senhor. Diga, ó Senhor, aqui o que os médicos estão dizendo, ó, mas eu creio que o Senhor pode me curar. Se for para a tua glória, e eu aguardo a sua soberania e me submeto à tua soberania. Se for para a tua glória, Senhor, o Senhor pode me curar. E ele pode curar de formas diferentes. Ele pode curar de forma miraculosa, sobrenatural, e essa é uma forma. Ele pode curar usando aquilo que deixou para nós na natureza, e nós podemos ter aí vários recursos naturais que ele nos ensina, e o Espírito Santo pode nos indicar através de pessoas, ou ele pode curar usando a ciência, usando aqueles a quem ele deu a sabedoria e vai dirigir para fazer da melhor forma possível. Não importa, ele pode curar. Se for para a sua glória, para a glória de Deus, ele pode curar. Se não, que tenhamos a certeza de que nossa vida pertence a ele. Então, ainda que morramos, viveremos. Então, se descermos à sepultura, façamos a oração de Balaão, que eu morra a morte do justo, que eu descanse, e no final dos dias, como foi dito a Daniel, Daniel, você vai descansar, você vai repousar com os seus, mas no final dos dias você levantará para receber a sua recompensa. Então, no final, nós levantaremos para receber a recompensa. O Senhor nos dará a vida eterna. A alegria será plena. O apóstolo Paulo diz que não há de se comparar a glória que temos com os sofrimentos temporários que passamos aqui. Querido irmão, querida irmã, Marta e Maria saíram dessa experiência muito mais fortes. E eu quero dizer nesta manhã, não importa qual seja a dificuldade, a situação e o problema que você possivelmente esteja enfrentando, pode ser na saúde, pode ser no casamento, pode ser no relacionamento com os filhos, pode ser com relação ao emprego, está aí inseguro porque possivelmente pode perder o emprego ou já perdeu o emprego, não sei. Não importa qual seja o problema. Temos um Jesus que se afeiçoa daqueles que o amam. Temos um Jesus que é poderoso e no tempo certo, no tempo dele, ele responderá à nossa súplica. Ele atenderá o nosso clamor. Talvez eu esteja pedindo só uma cura, Senhor, e ele esteja planejando para mim uma ressurreição. Oh, glória! Alguém colocou até aqui, a Luciana colocou no chat. Oh, glória! Creia nesse Jesus. Ele continua sendo o mesmo Jesus. Nada muda. Então, assim como aconteceu com Marta e com Maria e com Lázaro, assim como aconteceu com os discípulos, assim como aconteceu com aqueles judeus que creram e aqueles que foram relatar para os fariseus tudo o que ele fez, que aconteça comigo e com você hoje. Que essa palavra entre em sua mente, entre em seu coração, entre em sua casa e ajude você a crer e a confiar plenamente que Jesus contemplará a fé daquele que humildemente se dispõe a dar os passos de fé. O Senhor Jesus, nessa manhã, está desejoso de renovar comigo e com você a sua experiência de fé.
o seu relacionamento íntimo. E olha, vale a pena fazer como fizeram Marta e Maria, desabafar com o Senhor. Se porventura você em algum momento sentiu ou sentir que parece que Jesus não está te atendendo, fale para ele. Marta foi e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria foi e repetiu: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Diga para ele. Ele quer ouvir o nosso coração, a nossa sinceridade. Mas, no entanto, mantenhamos como elas mantiveram a certeza de que ele pode fazer todas as coisas, ou refazer todas as coisas. Mais importante, maior do que uma cura, é uma ressurreição. Que a graça do Senhor, que o poder maravilhoso do Espírito Santo e que o amor grandioso de Deus, nosso Pai, permeie a nossa vida de tal maneira que nós tenhamos a mesma certeza e possamos viver as mesmas experiências que aquelas irmãs viveram naquele grandioso dia. Nós vamos ter um cântico, né? O nosso cantor Mateus vai louvar ao Senhor. E após o louvor eu quero fazer uma oração. E se você tem uma causa muito especial, algo que talvez até estivesse julgando que seria impossível de resolver, se você quiser colocar no chat aí especificamente para a gente poder orar em especial, ou apenas levantar a sua mão, eu quero na oração colocar essas causas nas mãos do Senhor. Mateus, que Deus o use nesse louvor. Amém. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. Teu querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir e aos outros vou levar teu amor, teu amor. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor.
que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a Ti a gratidão. Amém. Amém. Nós temos aqui a irmã Socorro, está dizendo que precisa de uma cura. Vamos orar, irmã Socorro. Também a Maria Nascimento levantou a mão, e parece que teve uma outra pessoa, Maiane, se não me engano, havia levantado a mão também. Você precisa que o Senhor atue em sua vida. Você precisa que Ele ressuscite algo, quem sabe, algum plano, algum sonho. Você precisa que Ele se manifeste visível e audivelmente a você. Se for para a glória do nome dEle, Ele fará. A irmã Luciana pede que oremos por Anabelle, a sua sobrinha. Vamos orar também. Creiamos naquele que é a ressurreição e a vida. Ele pode fazer muito mais do que o que nós pensamos ou imaginamos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela luz maravilhosa da Tua palavra. Obrigado pelos relatos especiais que nós temos, que nos animam a manter firmes a fé em Ti e a confiar que de forma semelhante o Senhor fará conosco. Nesta manhã queremos apresentar diante de Ti os nossos clamores. A irmã Socorro diz que precisa de uma cura. O Senhor sabe qual é a parte do seu organismo que precisa ser tocado para ser restaurado. E o Senhor tem poder para fazê-lo. Se for para a glória do Senhor, não levando em consideração as nossas falhas e pecados, mas pela graça maravilhosa e o poder sobrenatural do Senhor, toca nessa tua filha, nessa tua serva e restaura dessa enfermidade. Mas que ela possa confiar plenamente no Senhor e saber que o Senhor sabe o que é melhor e o Senhor sabe o tempo certo de agir. Por isso que nós mantenhamos a nossa fé e nossa confiança em tua soberania. Suplicamos também, Senhor Deus, pela sobrinha, a Anabelle, que o Senhor abençoe, que o Senhor tome em tuas mãos a vida dessa filha tua, Pai. Aqueles que aqui demonstraram, Senhor Deus, levantando a sua mão, que o Senhor também atenda ao clamor e à súplica de cada um dos teus filhos. Que nós possamos nos alegrar com as bênçãos do Senhor, como foi, eu imagino, aquele dia em Betânia. Após retornarem do sepulcro, o momento de servir à mesa, Marta mais uma vez ali, alegre, Maria aos pés do Senhor, e a multidão que seguiu o Senhor para celebrar a vida, porque o Senhor restaurou ao seu amigo a vida. Ó Deus, será um dia glorioso quando todos nós começarmos a ver as sepulturas se abrirem, e aqueles que um dia desceram à sepultura na fé no Senhor, sendo chamados de volta à vida e sendo devolvidos às suas famílias. Será um momento de celebração incomparável. Ó Deus, nos mantenha firmes ao teu lado para que possamos desfrutar aquele momento. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e que nós possamos também levar essa esperança, sendo uma voz de esperança às pessoas que estão nesse momento da pandemia desesperados, sem ter noção do que está acontecendo. Ó Pai, muito obrigado por tuas bênçãos. Nós entregamos a nossa vida, os nossos familiares, os nossos amigos, nossos vizinhos, todos em tuas mãos. E rogamos que atenda a nossa súplica conforme o teu querer, para a glória do teu nome. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, né? A gente agradece a participação de todos vocês, tá bom? Que fizeram presente aqui